Alô Justiça. Este é o primeiro programa que nós vamos apresentar, onde temos um assunto muito polêmico, um assunto interessantíssimo. Assista os dois programas, compreenda como funciona um julgamento pelo tribunal do júri. Julgamento onde o cidadão julga o seu semelhante. É ele que toma a decisão. Então participe conosco, assista os dois programas e aprenda. E você que é estudante de direito, é advogado principiante, assista, aprenda, porque nós temos aqui hoje conosco o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos. Ele foi promotor de justiça em Aparecida de Goiânia, atuou em centenas de processos, centenas de julgamentos pelo Tribunal do Júri. Posteriormente, na comarca de Goiânia, a mesma coisa. Hoje ele é procurador de justiça e atua ainda na área criminal. Você vai aprender muito. Fique conosco, não saia daí. Vão ser dois programas. Participe sempre conosco. Doutor Maurício, estamos agora já gravando, iniciando este programa. Aí é a chamada, né? Goiás, eu nunca te vi assim tão feliz e tão bem cuidado. Com mais saúde vem a esperança, com segurança um futuro de paz. Eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu nunca vi tão lindo assim o meu Goiás. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado, Goiás no céu melhor, está renovado, tá diferente, tá mudado. Um governo que mudou a história de Goiás preparou o caminho para o futuro. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado, o número 1 do Brasil. Neste primeiro programa, nós já estamos aqui com o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos. Ele foi promotor de justiça em Aparecida de Goiânia, em Goiânia, sempre atuando na área criminal. Especialista, homem extremamente preparado em tribunal do júri, em todo o país. É um homem respeitado. E veja bem, você vai aprender muito. Dr. Maurício Gonçalves de Camargos, aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. Doutor Exílio, boa tarde. Boa tarde para a nossa audiência. Satisfação estar aqui para tratar de um tema tão instigante. Eu penso que na área do direito penal, o tribunal do júri é o assunto que mais desperta interesse e paixões entre estudantes e operadores do direito. Estou muito feliz pelo convite, honrado pelo convite. Só completando as informações que o senhor já passou, eu devo ter atuado em mais ou menos 1.500 júris. Eu ingressei no Ministério Público em março de 1993. De 2007, mais ou menos, até 2024, quando fui promovido ao cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, eu atuei de 2007 a 2024 só fazendo Tribunal do Júri. A minha alegria de estar aqui é especialmente por reencontrar o amigo, pessoalmente, há quanto tempo nós não nos vemos. É verdade. E tratar de um tema, discutir um tema, conversar sobre um tema tão instigante, tão interessante. Muito obrigado pelo convite. Não saia daí. Alô Justiça, tema de dois programas, não perca um, assista, participe de todos eles, né? Tribunal do Júri, justiça ou injustiça no Brasil? Esse é o assunto.
Goiás. As obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas. E da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Alô, Justiça! Nós teremos 2 programas, porque o assunto é interessantíssimo para estudantes de direito, para advogados, para a população que gosta, que quer participar e entender como que funciona o Tribunal do Júri. Eu estou recebendo aqui hoje, neste primeiro programa, vão ser 2 programas sempre com o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos. Dr. Maurício é um promotor de justiça que atuou e vem atuando na área criminal em Goiás há muitos anos. Especialista. Nós vamos aprender muito aqui hoje. Doutor Maurício, centenas de pessoas vão assistir, participar de nosso programa. Nosso objetivo é uma melhor distribuição de justiça em nosso país. Melhorar naquilo que não estiver funcionando de forma correta. E um dos assuntos mais interessantes que nós temos são os julgamentos pelo Tribunal do Júri. É porque é um julgamento onde a população vai julgar o seu semelhante. O senhor podia fazer uma explanação sobre o assunto? Na concepção do senhor. Porque nós vamos ter que chegar a conclusões no término desse programa. Pode ser melhorado? É permitido ser melhorado? A Constituição Federal permite isso? Nós vamos avaliar. O senhor é um homem, um profissional extremamente competente e eu acredito que você vai aprender muito. Nós vamos aprender muito aqui hoje com o doutor Maurício. A respeito do... Vamos começar primeiro sobre o Tribunal do Júri. O que o senhor tem a explanar sobre o Tribunal do Júri no Brasil? Doutor Exísio, o Tribunal do Júri foi criado pela Constituição de 1822 com o fim específico de julgar os crimes relacionados com o abuso da imprensa. Na Constituição de 1946, ele foi inserido para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E só para informar a nossa audiência, né, as pessoas que estão nos assistindo, crimes dolosos contra a vida previstos no Código Penal, nós temos o homicídio, o infanticídio, a instigação ou o induzimento ao suicídio e o aborto nas suas 3 modalidades. Recentemente, nós tivemos aí o acréscimo de mais 2 tipos autônomos, que também são dolosos contra a vida. O feminicídio e o vicaricídio. Esse último, inclusive, é bem recente, é do ano de 2026. E ele veio para o nosso contexto jurídico a partir de casos como aquele de Itumbiara, em que um pai é acusado, é apontado como o autor dos homicídios dos filhos para punir a mãe. Então, hoje nós temos no Brasil essa formatação do Tribunal do Júri, que é previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38, sobre 4 princípios fundamentais.
plenitude de defesa, e para os estudantes e para os advogados militantes, seria até interessante nós discorrermos depois sobre cada um desses itens, mas vamos lá, dos princípios a que me referi. Plenitude de defesa, soberania dos veredictos, sigilo das votações e a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. As taxas de homicídio no Brasil, segundo as estatísticas indicam, em alguns estados têm diminuído, inclusive, pelas estatísticas, no estado de Goiás. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos taxas de homicídio muito altas. E esses crimes são julgados pela população, pelo povo, por essas pessoas que estão na comunidade e vai julgar os seus semelhantes. E como que é feita essa escolha? Já vamos para esse lado, né? Porque já está no assunto. Como que é feita a escolha dessas pessoas? Por exemplo, você, que está nos assistindo agora, Dr. Maurício Gonçalves de Camargos, promotor de justiça, subiu de cargo. Hoje é procurador de justiça, mas continua atuando na área criminal aqui em nosso estado, extremamente competente. Doutor, as pessoas gostariam de saber, inclusive algumas já me perguntando, como que funciona? Que jeito que escolhe essas pessoas para serem jurados e participarem dos julgamentos? Que jeito que funciona? Doutor Exísio, eu costumava dizer nos plenários, nas minhas sustentações orais no Tribunal do Júri, eu costumava dizer para os jurados que indignação de sofá não resolve. As pessoas, às vezes, estão assistindo a um programa de televisão e aí vem uma matéria sobre um fato, sobre um crime, e as pessoas, mesmo sem conhecer os envolvidos, se indignam com aquela situação. E o primeiro sentimento que tem é, que injustiça, tomara que se faça justiça. Então, o que eu gostava de dizer para os jurados era que indignação de sofá não resolve. Venha participar dos julgamentos. Venha participar da distribuição da justiça. Venha ser jurado. Venha ser jurado. Venha sentir o peso de ser jurado, venha sentir o peso de participar da distribuição da justiça. E como é que é feita a escolha do jurado? O Código de Processo Penal, ele já determina as balizas. O juiz da vara do júri, ou nas comarcas pequenas onde só tem um juiz ou dois juízes, tem aquele que cuida do tribunal do júri, ele envia ofícios para as entidades, para a Secretaria de Educação, para os clubes, Lions, Country Club, né? E essas entidades enviam para o juiz uma lista de pessoas, porque o Código Penal já determina, para participar do júri, tem que ter no mínimo 18 anos e ilibado a conduta moral. E a pessoa também não pode aí ter uma pessoa que responde ou que respondeu a um processo criminal. Então, os juízes mandam para essas entidades um ofício, recebe uma lista de pessoas potencialmente que podem participar do júri, e essas pessoas depois sofrerão uma triagem, né? Para saber se elas realmente são pessoas de conduta ilibada, etc. e tal. Então, o juiz, a nível de exemplo, numa comarca que tem mais de 1 milhão de habitantes, os juízes do júri selecionam a cada ano, para trabalhar no ano seguinte, cerca de 800 pessoas. Essas 800 pessoas, no ano seguinte, os juízes vão marcar os julgamentos. Nós costumamos dizer pauta de julgamento. Suponhamos que numa temporada o juiz coloque ali 10 processos para julgamento.
Desse universo de 800 pessoas, o juiz vai sortear 25 pessoas 25. que terão que comparecer ao fórum todos os dias. Daquele universo de 25 que comparece ao fórum, 7 deles serão sorteados para compor o conselho de sentença. Esses 7, a cada dia, vão julgar o processo do dia. Pode ser que uma pessoa que está participando de uma temporada, que tem ali 4, 5 processos, 10 processos para ser julgados, às vezes, a temporada inteira não é sorteado nenhuma vez. E às vezes ele pode ser sorteado mais de uma vez. Então é muito importante que as pessoas participem. Quando eu era promotor do júri aqui em Goiânia, era muito comum os nossos plenários ficarem cheios de estudantes do curso de Direito. E eles me perguntavam, como é que eu posso participar? Eu digo, sim, vá lá no cartório da vara, dê seu nome e diz que você é voluntário, porque é uma dificuldade até. As pessoas às vezes não querem participar, porque rompe a sua rotina do dia a dia. E o que é voluntário? Quando é feito esse sorteio desse número maior, os dos 800, o voluntário entra no meio dos 800. O voluntário entra no meio dos 800. Ah, entendi. Ele não é porque ele pediu que ele vai na frente, não, né? É porque, assim, nessa lista de 800, os juízes terão algumas intercorrências. Pessoas que mudam, pessoas até que falecem porque tem que morar na comarca. A pessoa mudou, não pode mais pertencer àquela lista. Ou a pessoa não é encontrada no endereço que é fornecido. Então, essa pessoa que comparece no cartório e que dá o seu nome, se voluntaria para o júri, ele fica ali no cadastro de reserva, digamos assim, e ele vai ser chamado para participar do julgamento. Ele vai ser incluído nessa lista e o juiz vai um dia, porque, veja bem, voltando um pouco lá no nosso raciocínio, são 800 pessoas, 25 são sorteadas daquele universo de 800. Certo. Então, essa pessoa que foi no balcão da escrivania, que deu o seu nome, que se voluntariou, ele vai fazer parte daquele número e pode ser que ele seja sorteado para participar ou não. Mas ele tem a chance se ele se inscrever. Se ele nunca se inscrever, ele nunca terá a chance de ser chamado. E você já está aprendendo, hein? Como você vai fazer para ser jurado? Julgar alguém, o seu semelhante, que tirou ou tentou tirar a vida de uma outra pessoa. Você vai ver isso de perto. As explicações que o doutor Maurício Gonçalves de Camargo estão nos dando aqui são muito importantes. E não saia daí, vamos continuar conversando com ele. E veja bem, daqui a pouquinho nós vamos passar um vídeo na segunda parte da programação. Nós vamos assistir um vídeo onde eu vi um promotor muito parecido com ele. Na postura, na paixão pelo que faz. Porque tudo, doutor Maurício, o senhor sabe disso, tem os dois lados da moeda. Ninguém acha que está errado. E todos têm os seus direitos, né? Então tem aquele que teoricamente praticou o crime e aquele que perdeu a vida ou que passou em uma situação tão difícil. Então veja bem, nós vamos assistir daqui a pouco um vídeo interessantíssimo. Um promotor que eu achei muito parecido com o jeito de trabalho do Dr. Maurício. Ele acredita no que tem feito um grande trabalho na área criminal aqui em Goiás, que é exemplo para o Brasil. Dr. Maurício é especialista em julgamentos pelo Tribunal do Júri e atua em todas as áreas, um homem extremamente competente. Nosso tempo está acabando? Está acabando? Nós vamos para o intervalo. E você não saia daí não, participe conosco. Ora, alô, Justiça, nos ajude a distribuir melhor justiça em nosso país. Não saia daí. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado.
O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Alô, Justiça! Já estamos de volta. Aqui nós trabalhamos para uma melhor distribuição de justiça em nosso país. Ora, aqui nós avaliamos a atuação de advogados, a atuação do Ministério Público, a atuação do Poder Judiciário, da Polícia. Daqui a uns dias nós vamos ter um programa falando sobre a Polícia Federal, exemplo de trabalho em nosso país. Tem feito um trabalho excepcional também, assim como o Ministério Público. Olha, nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos. Ele é procurador de justiça, atua na área criminal, como promotor de justiça, atuou em mais de 1.500 julgamentos pelo Tribunal do Júri. Não saia daí não, participa conosco. Você vai ver agora um promotor falando sobre o trabalho dele. Ele tem o estilo, a paixão que o doutor Maurício sempre teve no desenvolvimento do seu trabalho, acreditando naquilo que ele faz. Assista comigo. O covarde não precisa de motivo. O covarde que não é capaz de brigar na rua contra alguém que pode se defender, para atacar, para matar uma pessoa que está ali subjugada a ele, não precisa de motivo. O motivo pode ser porque ele estava com raiva. O motivo pode ser porque aquela moça não quis dar bola para ele. A gente nunca vai saber o motivo desse caso, então, em particular... Que ele não aceitava que ela fosse superior a ele, hierarquicamente? Não, isso não tem. Não? Isso não tem, e eu vou dizer por quê. Foram ouvidos vários militares. O perfil daquela unidade era uma unidade de música. Era uma banda. Era um perfil diferente. Era um perfil em que a hierarquia... É claro que preserva a hierarquia, o Exército é muito rígido, muito competente, mas aquela unidade tinha algo de diferente. E digo mais, a moça, a vítima, também retratada por todos os colegas revoltados com a situação, ela não tinha perfil autoritário. Então, isso de associar a função, não existe isso, absolutamente não existe. Claro, quem vai decidir se o STJ nos permitir vai ser o júri, mas assim, a nossa visão não tem nada a ver com isso. Havia algo de pessoal. Ele tem as alegações dele, que tem revoltado a família da vítima, e eu, quando me atentei para a situação, também fico revoltado quando eu vejo a imprensa divulgando. Como é que vai divulgar só porque o sujeito falou? Não pode, gente. Isso a revitimização. Revitimizando a família da vítima. Assim, isso mexe muito. As pessoas precisavam entender como isso mexe com o seio familiar, como isso mexe com o dia a dia. Quem convive com a pessoa, quem convive com o menino. É claro que a menina podia ter comportamento mais diferente que fosse, podia ter, e mesmo assim não justificava, mas nesse caso é pior, porque nesse caso era uma menina religiosa, assim, não é compatível com aquilo que a imprensa divulga muito fácil, só o que o sujeito falou, eu acho. Precisamos repensar um pouco disso, porque eu vou dizer, isso tem atingido muito a família da vítima. Então eu disse, olha, esse motivo a gente nunca vai saber. Doutor Maurício Gonçalves de Camargos está aqui conosco, procurador de justiça, atua na área criminal, foi promotor de justiça em Aparecida de Goiânia, Goiás, em Goiânia, atuou em mais de 1.500 julgamentos pelo Tribunal do Júri. Crimes contra a vida, algo importante, não saia daí não. Doutor Maurício Gonçalves de Camargos. Eu, ouvindo este promotor, me lembro das atuações do senhor. A paixão que o senhor sempre teve pelo seu trabalho, acreditando naquilo que o senhor faz. E nós temos que discutir aqui também a respeito da participação da imprensa no que diz respeito a crimes desta natureza. Doutor Maurício,
A respeito dos julgamentos que o senhor fez até hoje, o senhor participou, eu queria que o senhor fizesse assim, explicasse quais são os sentimentos que tomam conta do senhor quando o senhor vai fazer o seu trabalho. Porque, relembrando, o único júri que eu participei até hoje como assistente de acusação foi só uma vez na vida. Acusar não é fácil, não. É difícil, viu? É um trabalho difícil. O senhor vai falar sobre o seu trabalho que não é fácil. Eu fui uma vez e a pessoa, o acusado, que eu era assistente do senhor, inclusive, né? Fui assistente de acusação do doutor Maurício e a pessoa foi condenada, viu? É uma situação difícil. Queria que o senhor falasse sobre o seu trabalho agora, que é muito importante nós conhecermos. Você que quer ser promotor de justiça, escuta o doutor Maurício, tem experiência, viu? Doutor Exísio, eu nem lembrava que um dia eu fui promotor, sustentei uma acusação no plenário do júri, tendo Vossa Excelência como meu assistente. Foi um luxo para mim. E eu, infelizmente, não lembrava mais desse fato. Mas antes de falar sobre a pergunta que o senhor me fez, eu, já aproveitando o gancho da sua atuação, eu queria dizer que sinto muita saudade do tempo em que eu atuava no júri em Aparecida de Goiânia, tendo o senhor como meu adversário no plenário do júri. Porque o senhor era meu adversário de ideias, de verdade, de pensamentos, de posicionamentos. Mas quando terminava o julgamento, nós deixávamos aquilo lá no plenário e voltava a nossa amizade de sempre. O senhor sempre foi um advogado, um defensor muito leal. Muito leal. E, então eu tenho saudade desse tempo. Mas da pergunta que o senhor me fez, eu não sei se vou respondê-la, mas eu queria narrar aqui uma situação que talvez tenha uma certa compatibilidade com o vídeo que nós assistimos. Eu, dos mais de 1.500, eu falo 1.500 mais ou menos, júris dos quais participei, em muitas destas situações, não havia como não se envolver emocionalmente com o trabalho. Eu implantei, doutor Exísio, lá em Aparecida, uma rotina na minha promotoria da seguinte forma. Quando eu ofereci uma denúncia, que é o início de um processo criminal contra alguém, a minha secretária já procurava no processo o nome e endereço de algum familiar da vítima, quando é homicídio consumado, ou o endereço da vítima quando é homicídio tentado. E essa pessoa era intimada para vir conversar comigo no meu gabinete. E aí eu explicava para essa pessoa todo o processo, qual seria o passo a passo do processo. E no final dizia para essa pessoa o seguinte: a senhora mãe, a senhora viúva, a senhora irmã enlutada. Esse processo está começando. O advogado de vocês, da família, é o promotor de justiça. Vocês terão que confiar no promotor de justiça. E eu preciso de vocês lá no plenário para assistir o julgamento, para depois fazer uma avaliação de como é que foi esse julgamento. Então, e aí essas pessoas compravam a minha ideia, né, porque são pessoas, às vezes, muitas vezes, pessoas simples que não conhecem a sistemática e não tem como pagar um advogado para fazer isso, para fazer essa apresentação, para dar essa orientação. E eles, então, se tornavam um frequentador da promotoria para pegar informação. E no dia do julgamento estavam lá. E era muito gratificante, doutor Exísio, e audiência. Era muito gratificante, ao final do julgamento, depois que a população, por meio dos jurados que ali estavam, manifestava no seu senso de justiça, quando havia ali um resultado positivo daquilo que nós buscamos e acreditávamos. Então vem a mãe enlutada, vem a irmã enlutada, vem a viúva enlutada, me cumprimenta e diz: olha, muito obrigado por tudo que o senhor fez. De agora em diante, eu posso melhor elaborar meu luto. O senhor já acusou ou sustentou uma acusação que o senhor não acreditava nela e não gostava do que o senhor estava fazendo? Já aconteceu? Doutor Exísio, não. Não. Não.
O senhor disse agora há pouco para a nossa audiência, e é verdade, que acusar não é fácil, em que pese as pessoas pensem que seja fácil. Acusar com responsabilidade não é apontar o dedo. Acusar com responsabilidade é buscar a melhor justiça. E aí está o que mais me encantava no Ministério Público como promotor de justiça. É porque eu estudava o processo das entrelinhas. Quando eu me convencia daquilo que eu achava que era a melhor justiça, que deveria haver uma condenação nas condições em que eu imaginava que deveria ser, eu estudava o processo e me empenhava ao máximo para que o resultado fosse aquele. Mas, ao mesmo tempo, estudando o processo, se eu não me convencesse de que aquele réu merecesse uma condenação, eu pedia absolvição. Então o senhor pode pedir absolvição, poderia. Muitas vezes, em plenário do júri, eu pedi absolvição. E, às vezes, doutor Exísio, no júri, a justiça não é a condenação numa qualificadora, às vezes é uma condenação por homicídio simples. A pena é menos rigorosa, a pessoa não fica impune, mas não vai cumprir uma pena de regime muito rigoroso, e o promotor de justiça tem a possibilidade de fazer essa modulação, de acordo com o seu convencimento. É óbvio que a defesa também o faz, e, aliás, o faz muito bem, especialmente quando tem no plenário pessoas da capacidade de Vossa Excelência. Sabe o que eu estou me lembrando aqui? Teve um dia, eu participei de um júri, né? E o Ministério Público pediu a desclassificação de homicídio qualificado para simples. E eu pedi também. E os jurados entenderam que tinha que ser qualificado. E condenou no qualificado. Quer dizer, senhor, desculpa até te cortar, é porque para que você possa compreender. A palavra final é dos jurados, é do povo. As pessoas que vão definir. Né? Foi até, eu me lembrei, uma promotora. Ela pediu a desclassificação e eu pedi também. Mas os jurados compreenderam que era qualificado. Achei interessante, viu? Posso comentar isso? Pode. Não foi, provavelmente, não foi essa a única vez. Comigo também aconteceu isso mais de uma vez. Uhum. E aí é que reside uma outra questão que nos encanta no Tribunal do Júri. É onde a gente percebe que o jurado, muito diferente daqueles que criticam o Tribunal do Júri, o jurado é sábio. É sábio, é mesmo. O jurado tem senso de justiça. Era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Se o resultado final chega E chega, né? Chega. O jurado é sábio. O jurado tem senso de justiça. O jurado está inserido naquela comunidade onde o fato aconteceu. E ele vai ouvir com atenção as palavras do promotor, as provas que o promotor vai apresentar, vai ouvir com atenção o advogado, as teses, e pode acontecer que ele não concorde nem com o promotor e nem com o advogado. Tomou a decisão. Você vai dizer, não, senhor, ele vai ser condenado e condenado dessa pena maior, não naquela que o promotor e o advogado estão pedindo. Mas isso é sabedoria. Assim como eu já participei de muitos julgamentos em que o réu sentou adiante do juiz, na frente do juiz, às vezes até chorando de emoção, e confessa, doutor, eu realmente matei. Mas eu matei porque eu estava numa situação que eu não suportava mais, de provocação, de estado de ânimo, e etc e tal. E o júri absolveu. Doutor Exísio, eu tinha muito cuidado em recorrer das decisões do júri. Muito cuidado. Eu sempre pautei meu trabalho no Tribunal do Júri por um respeito integral aos jurados, de respeitar a decisão dos jurados. Por óbvio que aquelas situações que fugiam muito de uma normalidade, eu recorria. Mas não era a minha praxe. O jurado, ele, diferentemente do juiz togado, o jurado julga de acordo com o princípio da íntima convicção. O que ele decide, a sociedade há de aceitar. Exceto quando o julgamento sai muito de uma situação de normalidade.
Já até existe, há, inclusive, o recurso próprio para isso, né? Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Né? Todo mundo está falando que aconteceu A e o juiz entende que é B. Isso não tem como não sustentar um recurso nesse sentido. Mas, em razão do princípio da soberania dos veredictos dos jurados, eu tinha, na minha rotina de trabalho, essa preocupação em respeitar a decisão do jurado. O senhor se lembra de algum julgamento que o senhor participou e que foi marcante para o senhor? Qual deles o senhor achou mais marcante? Deve ter vários, né? Mas algum deles conta para as pessoas. Nós vamos para um intervalo agora. Nesse outro bloco, nós vamos mostrar como funciona, que jeito você pode fazer para participar, ser jurado, vir a julgar o seu semelhante. Isso é algo fácil, não. Vamos para o intervalo, não saia daí. Temos assuntos interessantíssimos. Você que é estudante de direito, advogado, estamos aqui com o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos, procurador de justiça, atua na área criminal, participou defendendo as suas teses de acusação em mais de 1.500 julgamentos pelo Tribunal do Júri. Não saia daí. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Alô, Justiça! Não saia daí. Nós estamos avaliando hoje algo interessantíssimo. Você sabe como funciona um tribunal do júri? Onde os que julgam são 7 jurados, pessoas do povo. Você está aprendendo isso hoje. Todos nós estamos aprendendo muito aqui com o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos, procurador de justiça, atua na área criminal, participou como promotor de mais de 1.500 julgamentos pelo Tribunal do Júri. Nós vamos aprender muito aqui hoje. Eu fiz uma pergunta interessante para ele no outro bloco, que ele vai responder agora. Participou de muitos julgamentos, alguns marcantes. E ele vai falar a respeito de um que ele participou agora. Não saia daí. São muitos os julgamentos. Aliás, foram muitos os julgamentos. Eu fui promotor da denúncia até o último minuto de julgamento, naquele caso muito conhecido em Goiás, da vítima Valério Luiz. Foi o julgamento mais longo do qual já participei. Nós começamos numa segunda-feira e terminamos numa quinta-feira. Além desse julgamento, que foi marcante por inúmeras situações, eu participei de 18 julgamentos do serial killer. E agora me falhou o nome dele aqui, mas no decorrer do programa eu vou lembrar o nome dele. Ele foi acusado de 34 homicídios em Goiânia. Tiago, o nome dele. Tiago Gomes da Rocha, salve engano. Desses 34 casos, por sorte, ou não sei se sorte, 18 foram distribuídos para a minha promotoria, porque nós éramos 7 promotores do júri em Goiânia. E 18 deles vieram para a minha promotoria. Mas, assim, a título de caso que realmente marcou, que sempre lembro e lembro com muita tristeza, pelo contexto ali, aliás, todo crime
todo julgamento de homicídio causa muita tristeza, né? Mas, apenas a título de exemplo, quando eu ainda era promotor de justiça na comarca de Aparecida, isso lá pelos anos de 2008, mais ou menos, eu atuei num caso que naquela época não tinha ainda essa denominação de feminicídio, mas era um caso que, se fosse hoje, seria feminicídio. O casal separou, o marido não concordava com aquela separação, e a mulher era funcionária da Caixa, pessoa descrita pelos familiares como pessoa muito dócil, religiosa. E esse cidadão que não concordou com esta separação, com o fim do relacionamento, contratou 2 indivíduos para matar a própria mulher, a ex-mulher. E esses 2 indivíduos foram lá, ela morava no setor Pedro do Vico. No dia do fato, ela que não tinha o hábito de ir em lugar nenhum, a não ser voltar para casa depois do trabalho, nesta noite ela resolveu ir no cinema com uma amiga. E os executores, 2 rapazes, bem jovens ali, ficaram na porta da casa dela esperando a chegada dela. Ela chegou de carro e ela morava numa casa que ela tinha que colocar o carro na calçada, abrir um portão pequeno e, por dentro, abrir um portão grande para entrar o carro. Quando ela fez isso, ela foi abordada, foi colocada dentro do carro, rendida, por óbvio, foi levada para um lugar ermo lá em Aparecida de Goiânia, por isso que o júri foi lá, porque ela foi morta nesse local. Mataram ela de uma forma muito cruel e saíram do carro e resolveram voltar lá no carro para incendiá-lo. E quando a perícia foi fazer o trabalho, encontrou um monte de cinzas, que era o corpo dessa senhora. O senhor lembra o nome dela ou não? Não lembro. Mas esse foi o mais marcante. Foi marcante. E foram todos condenados, né? Sim, foram condenados. Foi marcante, foi muito marcante. E o senhor acredita que pelo jeito, a pena que eles pegaram naquela época era X. Se fosse hoje, seria bem mais rigorosa, né? Por causa do feminicídio, né? Talvez... Esse brincar estão tudo na rua já, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. O sistema de cumprimento de pena no Brasil é muito benevolente, né? É muito frouxo. Sim, se fosse hoje, o feminicídio, talvez a pena fosse um pouquinho mais rigorosa, mas um pouquinho só, porque, na verdade, eles foram condenados com todas as qualificadoras de estilo. Sim. O recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio cruel, motivo fútil. E se fosse hoje, uma dessas qualificadoras é que teria a qualidade de feminicídio. Então, talvez por isso não mudaria muito essa pena. Porque hoje a grande dificuldade que nós tínhamos na época em trabalhar com esse tipo de crime é porque era difícil, às vezes, demonstrar uma qualificadora e a pena ficava, às vezes, no homicídio simples, o que era muito... frustrante, né? Frustrante, dava uma ideia de impunidade. Hoje não. Se é feminicídio, automaticamente a pena já começa com 20 anos. E com um detalhe, que agora a progressão de regime nesses casos específicos, a mudança que houve agora também dificultou para sair, viu? Com certeza. Né? Isso aí vai mudar. E qual caso o senhor se lembra que foi o mais frustrante para o senhor? Que o senhor acredita, que o senhor participou, fez tudo o que era necessário e o resultado não foi positivo dentro do seu objetivo. Teve algum que marcou mais o senhor? Vários, mas eu não me lembro de um específico. Mas porque é o seguinte, como eu atuava
no júri, eu fazia no mínimo 2, 3 júris por semana. Não tem jeito nem de marcar, né? Não é? Então, assim, eu não contava os resultados positivos como ganhar o júri ou perder o júri. Foi feito justiça. Eu ia para casa com a consciência tranquila de que me esforcei ao máximo dentro daquilo que eu acreditava. E, acima de tudo, respeitava a decisão dos jurados. Por óbvio que se você acredita numa situação e o resultado é diferente, causa uma certa frustração. E sobre esse aspecto da frustração nesse contexto, foram vários. Tem vários. Não saia daí, nós vamos agora assistir mais um vídeo. Você que quer ser jurado, como funciona isso? Vamos assistir o vídeo e comentar depois. Tudo bem, não saia daí. Alô, Justiça! Vamos assistir um vídeo. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta e eu acho muito relevante, principalmente quando eu posto vídeos sobre júri. Pessoal, júri é uma audiência que é pública, é uma sessão pública. Qualquer pessoa do povo pode adentrar ao fórum, pode adentrar à sessão plenária e assistir e acompanhar. Natália, como eu sei quando vai ter um júri aqui na minha cidade? Aí você tem que procurar o fórum da sua cidade e se informar. Aqui em Colatina, por exemplo, a pauta de júri fica fixada no corredor da vara do júri, que é a primeira vara criminal. Então lá tem a pauta com os dias, horários, nome do réu e do advogado que vai fazer ali a defesa. Então, através dessa pauta, você consegue acompanhar e ver que dia vai ter o julgamento para você ir lá assistir. É só comparecer ao fórum e explicar na portaria que você quer assistir o julgamento, eles vão deixar você entrar e você pode ficar lá assistindo tranquilamente. Audiências normais, audiências comuns, essa nem todas vocês poderão assistir ou acompanhar. Em sua maioria, as audiências normais, por exemplo, de tráfico, de roubo, de furto, são públicas. Tem algumas exceções em que esse processo vai tramitar em segredo de justiça. Às vezes por envolver questões familiares, às vezes por envolver Lei Maria da Penha ou menores de idade. Todos esses processos, eles são obrigatoriamente protegidos por sigilo, então você não vai conseguir acompanhar. Exemplo, o caso de estupro de vulnerável, você não vai conseguir acompanhar, porque ali temos um menor de idade envolvido. Então esses crimes sexuais também, em sua maioria, são crimes que tramitam em segredo de justiça. Portanto, você não vai conseguir acompanhar. Mas, em suma, as audiências são públicas e o júri, com certeza, ele sempre é público. Inclusive, ele é julgado pela sociedade, pessoas comuns do povo. Então, também, se você quiser ser jurado, procure o fórum da sua cidade para saber como é feito essa pré-seleção aí. Pode dar seu nome, inclusive, se o fórum receber, pode ser que na próxima lista você esteja lá sorteado como jurado. Alô, Justiça! Você já sabe, você pode assistir os julgamentos pelo Tribunal do Júri. Teve uma senhora que comentou lá em cima que não entendeu nada. Então, mas não é simples, né? Você quer assistir os julgamentos pelo Tribunal do Júri na sua cidade, no fórum é fixado lá no placar os julgamentos que haverão. E é importante a sua participação. Distribuição de justiça é a responsabilidade de todos. Para o Ministério Público, o promotor de justiça, eles fazem a sua parte, os advogados fazem a parte deles. Mas a população tem que tomar conhecimento. E eu acho realmente um júri, na minha concepção, e acredito o doutor Maurício também, é empolgante, apaixonante. Veja bem, o que nós discutimos no bloco anterior? Muitas vezes o Ministério Público, o promotor acreditam que o resultado vai ser e é o que seria o objetivo. E os jurados entendem de forma diferente. Em julgamentos dessa natureza, o senhor vê nos jurados, no momento que são sorteados, o senhor vê participação efetiva deles? Qual que é o sentimento que o senhor tem em relação a eles no momento de um julgamento? O jurado, ele participa. E é bom explicar que ele participa, na verdade, como ouvinte e não pode manifestar de forma nenhuma. O Dr. Gesseir Alcântara, que ainda é hoje juiz da Terceira Vara Criminal do Júri de Goiânia, ele tem por hábito dizer aos jurados: não faça movimento com a cabeça, nem que sim, nem que está concordando, nem discordando do orador, que pode ser o promotor, que pode ser o advogado, né? Pode ser promotora, pode ser advogada. Não faça qualquer gesto, porque senão você está, de certo modo, declarando o seu voto. E um dos princípios do júri é o sigilo da votação.
Mas ainda que o jurado não tenha essa possibilidade de dialogar com o orador, e acho que isso é para ele até angustiante, porque às vezes o jurado gostaria de dialogar, de interagir com o orador, com o advogado, com o promotor, com a promotora, para tentar esclarecer um fato que ele não tem conhecimento e gostaria de esclarecer para formar a sua convicção. Mas ele não pode, né? Ele não pode. Ele assiste passivamente toda a oratória de um e de outro, do advogado e do promotor. Mas o sentimento que a gente tem é que eles participam e levam muito a sério, porque eles sabem que sobre os ombros deles pesam uma importante decisão. Afinal de contas, nós temos ali duas situações emblemáticas. Numa delas, uma pessoa que está sendo julgada que pode ir para a cadeia. Uma outra situação é uma vida que foi ceifada. Então, as duas situações merecem ponderações para que o resultado seja o mais próximo possível do que é a justiça, daquilo que a gente convencionou chamar de justiça. Então, o sentimento que eu tenho é que eles participam muito. Agora, nem todo jurado gosta de participar do júri, mas não vou nem dizer que por esse peso da decisão, muito mais pela quebra da rotina, inclusive os jurados que trabalham em empresa particular, têm uma certa dificuldade, né? Às vezes a não compreensão do chefe. Mas, enfim, quando o jurado participa do júri 1, 2, 3 vezes, ele, via de regra, passa a gostar. Passa a gostar. Via de regra, passa a gostar. Porque é mesmo muito interessante. É uma lição de vida, é uma forma que a pessoa se sente importante para a distribuição da justiça. É aquilo que eu falei no início da nossa fala, do programa. Indignação de sofá não resolve. Venha participar da distribuição da justiça, venha sentir o peso disso. Faz um convite para a população participar, vai. Convido sim a população, né? Serem jurados, as né? pessoas de ilibada conduta moral, maior de 18 anos, vá à escrivania do cartório criminal da sua cidade e diz, olha, eu quero participar como jurado. Eu quero participar, eu quero dar minha parcela de contribuição. Se o senhor não fosse promotor nem advogado, não atuasse na área, e assistisse um programa como esse, o senhor ficaria interessado em ser jurado? Com certeza, até porque uma noçãozinha de júri as pessoas sempre têm, porque isso aparece muito nos filmes. E também na televisão. Esses casos mais humorosos, a televisão sempre divulga, né, o julgamento, às vezes fazem tomadas de imagem do plenário, e eu acho que isso desperta na população um certo desejo de conhecer ou uma certa curiosidade para saber como que funciona, né? Então, é interessante que as pessoas participem. Muito bem, doutor Maurício, se não fosse promotor de justiça, ou como agora, que é procurador de justiça, né? E não fosse advogado, gostaria de ser jurado. E você? Você pode comparecer, como você viu nesse último vídeo, você pode comparecer num fórum da sua cidade, colocar o seu nome, participar de julgamento, isso é importante. Até para você poder conscientizar melhor a sua família, orientar sua família. Isso é útil no nosso dia a dia. E às vezes poderia, inclusive, evitar, eu acredito que pode evitar muitas tragédias nos lares, na vida de cada um, porque quem é jurado vê uma situação. O camarada que enfrenta uma situação daquela ali não é fácil. Entrar no problema, facinho, né, doutor Maurício? Ser jurado é pedagógico. 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 O cidadão ou a cidadã que senta numa cadeira como jurada, ela vai, com certeza, levar para o resto da sua vida muitas lições. Especialmente para se policiar e não cometer o mesmo desatino daquele que se sentou ali como réu. Ou seja, todos aqueles que são ou serão jurados vão aprender muito.
nós estamos encerrando este primeiro programa. Nós estamos encerrando esse bloco, depois vai ter a finalização, né? Então veja bem, nós vamos encerrar este bloco e não saia daí. Nós teremos as considerações finais. Estamos recebendo o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos, procurador de justiça, atua na área criminal, extremamente competente. Não saia daí. Goiás, eu nunca te vi assim tão feliz e tão bem cuidado. Com mais saúde vem a esperança, com segurança um futuro de paz. Eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu nunca vi tão lindo assim o meu Goiás. Tá transformado, Goiás no céu melhor, está bem cuidado, Goiás no céu melhor, está renovado, tá diferente, tá mudado. O governo que mudou a história de Goiás preparou o caminho para o futuro. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado, O número 1 do Brasil. Estamos de volta. Alô, Justiça! Aqui você pode contribuir, ajudar, para que nós venhamos a ter uma melhor distribuição de justiça em nosso país. Você acha que tudo já é perfeito? Tem que mudar alguma coisa? Participa conosco. Olha a importância do nosso programa. E nós estamos terminando esse primeiro programa. Nós teremos 2 programas sobre o mesmo assunto. Não saia daí, participa conosco até o término. Nós estamos aqui hoje, agora, com o Dr. Maurício Gonçalves de Camargos. E eu quero convidá-lo, ele que é procurador de justiça, muito experiente, especialista em tribunais do júri, julgamentos pelo tribunal do júri. Então, Dr. Maurício Gonçalves de Camargos, muito obrigado pela participação do senhor neste primeiro programa. Nós teremos um segundo e eu queria convidar o senhor, porque nesse próximo programa vai ser muito mais interessante ainda. Porque veja bem, nós vamos avaliar como são feitos os debates, participação do promotor, Ministério Público, dos advogados, a confusão que vira, advogados que muitas vezes agem de forma antiética, outros são éticos, são leais. Nós vamos ter no próximo programa algo interessantíssimo. Participe conosco, continue nos assistindo e eu espero que o senhor assiste ou venha a concluir afirmativamente e vindo a participar do nosso segundo programa. Doutor Maurício, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, muito honrado pelo convite para participar deste programa e pode contar comigo, aqui estarei para mais uma rodada de conversas. Não saia daí, fique conosco. Alô, Justiça! Daqui a alguns dias teremos o segundo programa falando sobre esse assunto. Você que é estudante de direito, advogado, cidadão, participe conosco. Alô, Justiça!